Sabemos que o Deep State não quer que ninguém o desafie, porque há uma certa ideologia por trás da forma como ele age. Mas nos Estados Unidos, um novo presidente às vezes pode alterar essas estratégias, dar a elas um novo rumo, o que não acontece realmente na Europa. Isso não se vê por lá. Vimos algumas mudanças nos Estados Unidos durante o governo Trump, especialmente em relação às políticas na Ucrânia, mas esse tipo de mudança não está ocorrendo na Europa. Como você vê a influência que a Europa tem? Porque eu não sei se você se lembra de quando Donald Trump chegou ao poder e descobriram que a maior parte das comunicações com o governo Zelensky e a Ucrânia era conduzida pelos europeus, basicamente o Reino Unido, a Alemanha e a França. De certa forma, a maior parte do trabalho de comunicação e inteligência era feita na Europa. E agora, com o governo Trump, a situação está ainda pior. Quase não há conexão entre os Estados Unidos e o governo da Ucrânia. Eles realmente não se gostam muito, na minha opinião. Mas como você vê o papel da Europa? Porque, por um lado, pode-se dizer que a guerra na Ucrânia está chegando ao fim. Por outro lado, você vê que os europeus estão tentando desesperadamente continuar o conflito. Veja, eles estão levantando algo tão estranho. Por exemplo, os ativos russos congelados sendo usados na Ucrânia, não pela própria Rússia, mas pelos europeus. São eles que decidem como usá-los na Ucrânia. Mesmo que assumamos que eles realmente queiram fazer algo bom pela Ucrânia, reparações, empréstimos, algo assim. Como você enxerga a influência que os europeus têm nessa situação? Você acha que essa influência está diminuindo? Continua a mesma de quando era o governo Biden? Ou você vê algum tipo de coordenação entre pessoas do establishment dos Estados Unidos e os europeus contra a administração atual? Bem, antes de tudo, deixe-me começar respondendo a pergunta e dizendo que o instinto colonialista de pilhagem na Europa ainda é forte. Eles estão tomando um dos maiores ativos estatais e se orgulhando disso. Basicamente, estão roubando da Rússia em plena luz do dia. Dito isso, acho que é óbvio que o grande colosso do mundo, e agora não consigo lembrar o nome da outra senhora, a chefe da UE, Ursula von der Leyen, todos esses gênios, basta olhar para eles. Não acho que Trump os suporte. Vamos ser menos politicamente corretos aqui. Let's be less politically correct here. How can anyone understand what these people are doing or why? Como alguém pode entender o que essas pessoas estão fazendo ou por quê? Antes de tudo, é um tipo de comportamento autodestrutivo. Eles andam por aí achando que podem reunir recursos militares. Falam sobre isso o tempo todo. Macron já disse isso antes, e agora estamos ouvindo fragmentos sugerindo que talvez estejam reunindo algumas tropas da OTAN para invadir ou desafiar a Rússia. Quero dizer, isso é simplesmente, eles parecem incapazes de sair dessa histeria, desse ciclo vicioso. E quanto mais fundo cavam, mais difícil fica para eles admitirem que isso é um enorme problema. Sabe, claro, é ideológico, na minha opinião. Of course it's ideological, in my view. Of course this is also that obsession. Claro, isso também é aquela obsessão que mencionei, aquele ódio à Rússia. Mas isso é, veja bem, quero dizer que, olhe, o Reino Unido, com sua abordagem histórica e tradicional em relação à Rússia, ao Cáucaso do Sul e à região do Mar Negro, quer enfraquecer a Rússia. Ou que quer apoiar, digamos, Erdogan e a Turquia para equilibrar forças contra a Rússia, assim como fez no passado. Ou que quer, sabe, ajudar a enfraquecer a Rússia, apoiando a Turquia e todo o mundo túrquico, por exemplo. Sabe, essa era mais ou menos a visão, digamos assim, quando os bolcheviques chegaram ao poder em 1917. O Ocidente coletivo estava em pânico. O Reino Unido, em especial, entrou em pânico porque, você sabe, Lenin declarou a saída da Primeira Guerra Mundial. O pânico se instalou e eles acharam que a Rússia faria uma paz separada com a Alemanha e as potências centrais. Então tentaram se envolver nesse tipo de jogada geopolítica parasitária,
achando que poderiam impedir isso. Em outras palavras, a Inglaterra, a Europa e a França, é claro, têm um histórico de tentar enfraquecer a Rússia geopoliticamente. O grande jogo, obviamente, é uma peça central dessa análise. Mas o que é isso hoje? O que eles querem da Rússia hoje? Você sabe, a Rússia está se dando bem com a Turquia. Russia is getting along with Turkey. Of course, Russia and Turkey have Claro, a Rússia e a Turquia têm uma relação fraturada e cheia de conflitos. Mas isso é coisa do passado, certo? Todo mundo entende. E eu vou entrar nessa questão de pânico sobre o enfraquecimento da Rússia na Ásia Central que está acontecendo agora. Todo mundo entende que a Rússia e a Turquia vão discutir sobre o Mar Negro. O Acordo de Montreux de 1936 deu à Turquia o controle dos Dardanelos e do Bósforo para regular o acesso ao Mar Negro. Mas a Rússia tem tolerado isso. A Rússia está bem com isso. Eles estão trabalhando juntos. Há comércio. Acho que a Rússia estava construindo algumas usinas nucleares na Turquia. Então a relação é paradoxal em muitos aspectos. Mas com o brilhante corpo diplomático da Rússia, tem sido administrada muito bem. Erdogan entende isso. Has been managed perfectly well. Erdogan understands this even after Erdogan had given Mesmo depois de Erdogan ter fornecido drones e outros equipamentos à Ucrânia, a Rússia e a Turquia não entraram em guerra uma com a outra. A Turquia é um país da OTAN, obviamente, e entende-se nos bastidores que isso é apenas uma disputa, certo? Então, por que estou dizendo tudo isso? O contexto aqui é que me parece que a chamada Aliança Financeira do Mundo não entende realmente a situação. Os Macrons do mundo parecem não compreender que haverá disputas. Mas existe uma diferença fundamental entre discutir e administrar relacionamentos com base em interesses de segurança nacional. Sua relação com os estados litorâneos e com a Turquia, por exemplo, no Mar Negro, no sul do Cáucaso e na região mais ampla. In the region, in the South Caucasus, in the Black Sea region. And another thing is to E outra coisa é sair por aí exportando esse ódio a um Estado, movido por ideologia. Isso provoca um potencial desastre, um desastre regional. Então, nesse sentido, acho que os europeus, assim como esse documento de segurança nacional afirma, reconheceram que é isso que a Europa se tornou. Tanto socioculturalmente, na minha visão, ela entrou em declínio. A política de identidade e o internacionalismo neoliberal globalista realmente consumiram a Europa. Eles não eram assim há 20, 30, 40 anos. Eles entendiam certas coisas, fosse tradição, pragmatismo ou uma forma séria de encarar a política externa e a diplomacia, mas agora estão agindo como crianças. Então, sabe, o velho continente acabou, na minha opinião. E sem os Estados Unidos, eles ficam simplesmente paralisados. Não conseguem fazer nada. Os Estados Unidos vão fazer exatamente isso. Vão se desvincular do Ocidente. Sempre protegerão o Ocidente. Agiriam imediatamente se vissem surgir novamente uma crise geopolítica ou de segurança nacional séria, o que é altamente improvável, uma fantasia, sabe? Mas, em termos de comprometer os recursos dos Estados Unidos para proteger a Europa, acho que essa era acabou. E agora a Europa precisa resolver isso. Descobrir como manter a União. Quanto mais fazer com que os Estados Unidos continuem protegendo o que quer que eles considerem sua segurança nacional, ou qualquer perigo que achem que enfrentam da Rússia, o que é inexistente. Putin é um cara brilhante. Ele entende isso. Tudo que ele quer é preservar a Ucrânia, porque a Ucrânia representa a ameaça existencial para a Rússia. E a propósito, quando tudo isso começou, a demonização da Rússia e tudo mais, vamos apenas pensar nisso. A Rússia começou isso. Invadiu a Ucrânia a partir de uma posição estratégica mais fraca. Foi levada a fazer isso. O Ocidente coletivo, entendeu que a Ucrânia é o coração da Rússia. E foi exatamente esse o ponto fraco que eles descobriram, certo? Eles tentaram cutucar esse espaço geopolítico, sabendo muito bem que isso seria uma ameaça existencial para a Rússia, e que a Rússia reagiria. A única esperança, uma esperança primitiva,
era que ao agir, ou ao invadir, ou ao defender seus interesses de segurança nacional, a Rússia fosse à falência. E que a União Soviética seria, você sabe, algo como, bem, seria a União Soviética 2.0. A Rússia entraria em colapso. E então todas essas hienas, das corporações ocidentais e tudo mais, iriam lá e conduziriam outra rodada, talvez de terapias de choque, e realmente prostituiriam a Rússia para o resto do mundo. Bem, isso não aconteceu. Mesmo que Putin tenha se esforçado por décadas, conversando, fazendo um esforço, reconhecendo que a Rússia havia mudado, que a União Soviética havia acabado, reconhecendo a perda, eles ainda assim não o aceitaram. Ele estendeu a mão e eles a afastaram. E agora temos o resultado disso. Tudo isso é por causa disso. Bem, não tudo, obviamente, mas em grande parte aquela histeria que tomou conta do velho continente, apoiada pelos neoconservadores em Washington, tem muito a ver com isso. Tivemos o conflito entre a Rússia e a Geórgia em 2008. Depois veio a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Qual é a lição para os países do sul do Cáucaso e da Ásia Central? Estou falando da Armênia, do Azerbaijão, e a Ásia Central é tão importante, especialmente com o que aconteceu na Síria também. Como você vê a lição para esses países? Porque, afinal, a prosperidade da região criaria uma atmosfera em que todos poderiam crescer juntos. Se seguirem o caminho oposto, se forem na direção contrária, vão destruir tudo. Sabe, acho que a Geórgia aprendeu essa lição, e eles sabem o que querem fazer com o futuro deles. Como você vê a situação na Geórgia agora? E como você vê as lições para países como a Armênia e o Azerbaijão? As populações deles não são tão grandes, sabe, não tão numerosas. E pelo modo como estão agindo, você acha que eles estão realmente considerando a ameaça de confrontar a Rússia? Por outro lado, o Irã pode se aliar à Rússia, e sabemos o quão importante essa região é para ambos os países, até mesmo para a China. A China também está muito interessada nessa região. Nima, eis a ironia do século, se quer saber. Um verdadeiro paradoxo. Digamos que na era pós-Guerra Fria, depois do colapso da União Soviética, todas essas repúblicas acreditavam em uma única coisa. O Ocidente está chegando. Seremos salvos. A boa vida está a caminho. Aquele monstro soviético desapareceu e achamos que ficaríamos bem, porque os Estados Unidos viriam, gastariam muito dinheiro, fariam a construção de nações. Do tipo que vimos depois da Segunda Guerra Mundial, no Japão, na Coreia do Sul e tudo mais. E agora chegamos ao ponto em que não, o caminho para a paz não é com os Estados Unidos, mas com a Rússia. E aqui estão as pessoas. Provavelmente serei criticado por dizer isso, mas qualquer um que pense seriamente sobre geopolítica, interesses de segurança nacional e rivalidade entre grandes potências entende isso. O problema é que os malucos que também entendem, as seitas movidas por ideologia, na verdade, têm sido poderosos o suficiente para causar grandes perturbações. Eles contribuíram bastante para a invasão da Geórgia pela Rússia em 2008. A verdade, por trás de tudo, ou nas entrelinhas, é que você não luta. Se quiser estabilidade, desenvolvimento econômico, comércio, ganhar dinheiro e ter uma chance muito melhor de paz na região, é preciso encontrar um terreno comum com a Rússia. Quão tolos devem ser? Devem ser os pequenos estados com 3,7 milhões de pessoas, como a Geórgia, e a Armênia ali com 4, 5 milhões. Mesmo com o lobby muito poderoso da Armênia no Ocidente, quão tolo você precisa ser como líder? E o Azerbaijão passou por isso. Aliás, no início dos anos 90, com Elchibey, o nome dele era Elchibey, esqueci o primeiro nome agora, que era extremamente pró-Ocidente antes de os Aliyev chegarem ao poder. Quão tolo você precisa ser para não ver os sinais, para não conseguir fazer alguns cálculos estratégicos básicos e dizer, olha,
Temos esse vizinho do norte, equipado com o maior arsenal de armas nucleares e por mais feio, pobre e decadente que pareça agora. Estou falando apenas do início dos anos 90 aqui.